Antes de mais, muito boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos, boa tarde à Sra. Provedora de Justiça. Agradecer-lhe a oportunidade que temos de hoje poder contar com o seu contributo, que surge no meio de um conjunto de contributos que o Parlamento tem recebido, alguns escritos. Nós anteriormente já ouvimos o Banco de Portugal em audição oral e agora temos também aqui a oportunidade de auscultar o seu contributo. Há, no entanto, alguns reparos que eu devo fazer relativamente a este projeto. É uma iniciativa do PSD que depois o PAN, enfim, reconfigurou ao jeito deles. A iniciativa do PSD tem uma preocupação essencial e fundamental, que é o direito de acesso à informação. Aliás, nós denominamos o título deste diploma como uma desclassificação e o deputado António Filipe, recordo-me bem, na discussão do plenário, tinha referido, se não estou em erro, que isto é mais o direito de acesso à informação, não é tanto a questão da desclassificação, porque desclassifica quem anteriormente já classificou, o que não seria o caso, e eu tendo a concordar exatamente com aquilo que foi dito. Mas há aqui, de facto, esta ideia essencial de que o cidadão, os contribuintes, o cidadão em geral, deve ter direito de poder aceder a um conjunto de informação que sucessivamente vem estando oculta ou escondida dos cidadãos, quando essa mesma informação não deixa de ser bastante relevante porque tem, regra geral, ou pode vir a ter, regra geral, um impacto significativo naquilo que é depois a relação do Estado com os cidadãos, por exemplo, quando cobra impostos ou impõe sacrifícios orçamentais a todos os cidadãos. E, portanto, há aqui esta preocupação essencial à qual nenhum dos diplomas que hoje vigora no nosso ordenamento jurídico dá resposta, porque nós não estamos a falar de documentos administrativos. Aliás, o próprio artigo 3º do nosso projeto tem a cautela de dizer sem prejuízo de outros regimes e, portanto, esses outros regimes a que nos referimos é precisamente o regime do acesso aos documentos administrativos, mas também um outro, que é aquele que consta da Lei 15 de 2019, que se refere à transparência da informação relativa à concessão de créditos de elevado valor e reforço do controle parlamentar no acesso a informação bancária e de supervisão. Portanto, nós estamos a falar de algo que vai para lá desses dois regimes e precisamente porque nós identificamos uma esfera de situações que não estão abrangidas por nenhum dos regimes que hoje estão em vigor. E, portanto, aquilo que foi a iniciativa do PSD, que hoje está em discussão no grupo de trabalho e, portanto, com as audições que vamos fazendo e com os parceiros escritos que vamos recebendo, é tentarmos aprimorar aquilo que seja necessário no sentido de salvaguardar tudo aquilo que resulta da nossa própria reflexão depois do debate, mas também resulta dos parceiros e dos contributos que temos recebido nas audições neste grupo de trabalho. E, por exemplo, não é preciso ir muito mais longe, imagino que a Sra. Provedora também poderá trazer esses contributos, mas, por exemplo, o Tribunal de Contas já se tinha referido à necessidade de se equacionar, por exemplo, uma forma de os interessados, que são aqueles que veem a informação tornada pública, poderem, antes dessa decisão final, seja pelo mecanismo da resolução, seja por qualquer outro que este Parlamento possa vir a decidir, os interessados, por exemplo, possam dar o seu ponto de vista no sentido precisamente da cautelar esses direitos fundamentais que também devem ser sopesados atendendo à ideia da proporcionalidade dos diplomas que o Parlamento aprova, e neste caso em concreto, deste diploma em concreto. A Comissão Nacional da Proteção de Dados também falou dos dados pessoais, mas os dados pessoais, na verdade, colocam-se até mais numa situação em particular, que é a divulgação de certos contratos com pessoas coletivas ou individuais que ultrapassam um determinado valor, 2.500 vezes o valor do indexante de apoios sociais, e que originaram perdas ou comprometimento do Orçamento de Estado. E eu aqui devo dizer da relevância que esta matéria tem no direito de acesso à informação, porque aquilo que acontece, e nós temos que assumir isso claramente, é que quando o Estado, através dos seus órgãos próprios, decide que vai apoiar um determinado setor para lá daquilo que seria razoável ou proporcional,
E de forma atípica, já tivemos problemas no setor da banca, no setor dos transportes, mais recentemente, e existirão outros, certamente, até no setor da indústria. Recordo-me de uma nacionalização, não vai há muito tempo, no setor da indústria. Aquilo que nós estamos a dizer aos cidadãos é: os recursos do Orçamento de Estado são parcos, mas eu vou usar estes poucos recursos que tenho para dar prioridade a situações de crise que surgem em determinados setores. E quando isso acontece, isso significa que eu vou deixar de ter naquele Orçamento de Estado tantos recursos para afetar à educação, à saúde, à questão da segurança, ao funcionamento dos tribunais e a todas as outras questões ou funções que o Estado tem que dar resposta. E, portanto, o exercício que nós temos neste grupo de trabalho é conseguir filtrar esta malha fina entre os direitos de cada um, dentro da proporcionalidade e dentro do quadro. Aliás, o Banco de Portugal falou isso na última audição, não sei se teve a oportunidade de ouvir, mas por acaso achei bastante interessante e pertinente, dentro do próprio quadro europeu, por causa do primado do direito europeu, a necessidade também de compatibilizar estes regimes com o direito europeu. Portanto, este grupo de trabalho tem esta função essencial. Nós não podemos dizer que é difícil fazer um diploma destes. E porque é difícil, desistimos? Não. Nós temos que enfrentar, na minha opinião, o problema de frente e tentar encontrar uma solução que seja equilibrada, que acompanhe os direitos fundamentais que estão em questão, que seja proporcional, mas que ao mesmo tempo acrescente informação lá onde os diplomas que hoje já existem, nomeadamente neste diploma do acesso à informação administrativa, mas também do outro, da Lei 15 de 2019, não conseguem dar resposta. E é este exercício difícil que nós não, na minha opinião, não devemos deixar de tentar fazer e para o qual o vosso contributo, o contributo também da senhora Provedora, é muito interessante e importante e portanto, pedia-lhe que dentro do quadro daquilo que foi este meu comentário, contradissesse, eventualmente até alguma coisa que eu tenha dito, mas que pudesse acrescentar qual é a sua visão sobre este processo legislativo, precisamente para que os cidadãos, no fim do dia, possam sentir-se mais representados, mais informados, mais participantes no processo democrático, tudo isso, porque isso também são preocupações reais, não são figuras abstratas que existem na Constituição e à qual os partidos, o Parlamento, têm o dever, a obrigação de tentar dar resposta dentro do quadro constitucional, dentro do quadro do direito europeu e dentro, claro está, do bom senso e da proporcionalidade a que estamos obrigados. E, portanto, aquilo que eu lhe pedia era precisamente que pudesse até, eventualmente, fazer sugestões da sua própria reflexão que nos ajudassem a melhorar o muito que ainda há a melhorar e que temos todos que reconhecer que há muito a melhorar. Agora não podemos é desistir do processo legislativo. Obrigado.